Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se for a sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever no canal, se você gostar dos estudos, e continua assistindo, porque cada dia nós vamos trazer aqui um capítulo novo dessa palavra, até nós terminarmos toda ela em nome de Jesus. Amém? Se você já é inscrito no canal, aquele pedido de sempre, não esquece de deixar um like, de fazer um comentário, compartilhar com mais pessoas. Tudo isso é importante para o crescimento do canal e para que nós possamos divulgar essa palavra para muitas pessoas. Hoje nós estamos aqui com Números, falei errado. Números capítulo 3, Levítico nós já terminamos há 3 dias, né? E primeiro capítulo de Números, nós vimos que o Senhor faz o censo, ele faz aquela contagem do número de pessoas, de homens capacitados, ele vai começar a formar um exército para entrar na terra prometida. No segundo capítulo, ele vai ordenar cada um no seu devido lugar, na sua posição, de acordo com a sua família, de acordo com a sua bandeira, de acordo com a sua insígnia, ao redor do tabernáculo. E aqui hoje, ele vai falar com relação ao ofício, com a função de cada um dos levitas. E ele vai então determinar que os filhos de Levi, que eram Gerson, Coate e Merari, que eles, de acordo com as suas famílias, tivessem cada um a sua função dentro do tabernáculo para auxiliar no trabalho junto aos sacerdotes. Então, os levitas têm uma função muito importante. Essa é a nossa função hoje. Todos nós nos tornamos levitas do Senhor. Por quê? Os levitas, eles tomavam conta do tabernáculo, eles adoravam a Deus com o seu trabalho, com as suas funções de carregar o tabernáculo de Deus de um lugar para o outro. Hoje, qual é a nossa função? Como servos do Senhor, como levitas, como adoradores, porque Deus está procurando levitas nessa terra. Ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Então hoje nós somos esses levitas, por isso a nossa função dentro da casa do Senhor é muito importante. Então ficou assim, da família de Gerson, ele pediu para que eles tomassem conta da tenda, do tabernáculo, da coberta, da porta da tenda da congregação, das cortinas e etc. Da família de Coate, ele pediu para que aqueles homens ficassem do lado do tabernáculo, no lado sul do tabernáculo. E eles tinham que carregar a arca, a mesa, candelabro, altares, utensílios dos santuários que ministravam. E todos eles, cada um tinha a sua função. Da família de Merari, eles tinham que se acampar do lado norte do tabernáculo e o cargo dele era carregar as tábuas, as travessas, as colunas, as bases, enfim. Cada um tinha uma função. E passando isso para o nosso tempo, qual é hoje a nossa função? O Senhor também ministra através de pessoas que auxiliam os diáconos, os presbíteros, os recepcionistas, os professores, os doutores, os mestres, os pastores. Cada um tem a sua função dentro do tabernáculo. Ele diz assim em 2 Pedro, em 1 Pedro 2:5 diz assim: também vocês, como pedras que vivem, pedras vivas no altar do Senhor, no novo tabernáculo do Senhor, vocês são edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, porque isso está na Escritura. Então, antigamente, esse tabernáculo era representado por aquele tabernáculo que era móvel, que era carregado de lá para cá, e hoje nós fazemos essa função de carregar o tabernáculo que habita dentro de nós também
aonde quer que nós estejamos, nós temos que representar, nós temos que levar essa poderosa palavra como levitas, com a mesma responsabilidade que eles tinham. E também diz esse capítulo, além de falar das funções dos levitas, fala sobre o resgate dos primogênitos. Nós sabemos que a redenção dos israelitas se deu através da morte dos primogênitos, não só de pessoas, de homens, de crianças, mas de animais. Todos os primogênitos do Egito foram mortos para que Israel fosse resgatado daquele lugar de pecado e fosse levado para a terra prometida. Assim como a nossa redenção também custou o sangue do unigênito e do primogênito do Pai, que é o Senhor Jesus. Sempre o resgate de toda essa palavra é sempre ligado, focado e direcionado para mostrar que o sangue de Jesus é que faria esse trabalho de resgatar-nos, de levar-nos de volta para a casa do Pai. Então esse capítulo é muito importante. Inclusive ele havia uma necessidade de que houvesse um levita para cada primogênito, para que esses primogênitos eles pudessem prosseguir o trabalho dos levitas. E ele fez uma contagem e havia 273 primogênitos a mais do que os levitas. Então, em vez deles serem substituídos por levitas, eles foram resgatados por 5 ciclos de prata cada um. Então, o Senhor, ele tem a conta dele certinho. As necessidades de atender a casa do Senhor são muito grandes. Hoje a seara é imensa, nós temos muitas e muitas almas para resgatarmos e nós precisamos de levitas na obra, na seara do Senhor. Precisamos de verdadeiros adoradores nesta seara, que amem ao Senhor e que lutem, que carreguem esse tabernáculo, essa bandeira que hoje é o Senhor Jesus, que tem que estar exposto, que tem que estar muito visível em cada um de nós. Se você carrega o nome de Jesus, você carrega uma coisa muito séria, muito preciosa para o Senhor. Por isso você tem que tomar cuidado com as suas atitudes, com a sua boca, com o que você fala, com o que você vê, aonde você pisa, o que você toca, porque hoje você é um representante legal do reino de Deus, legalizado por meio do sangue de Jesus. Então que nós prestemos muita atenção com relação ao nosso ofício. Eu não sei qual é a sua função na casa do Senhor, mas seja qual for, ela é muito importante para Deus. O Senhor leva em consideração o trabalho de cada um. Se você carrega alguma coisa para o Senhor, você já está prestando o seu serviço como levita na casa do Senhor. Do menor ao maior, todos têm o mesmo valor, o mesmo pagamento, porque custou o mesmo preço. Custou o sangue de Jesus. Amém? Que o Senhor fale com você nesse capítulo a respeito do ofício e a respeito do resgate da sua alma. Quanto custou ao Senhor resgatá-la das mãos do nosso inimigo. E hoje nós podemos proclamar o reino de Deus nesta terra através do sangue de Jesus. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã nós vamos voltar com mais deveres, com mais obrigações de cada um deles, né? Dos coatitas, de quem mais que ele vai falar? Dos deveres da família de Merari, do número de coatitas, dos deveres dos gersonitas. Tudo o Senhor colocou em ordem e foi distribuindo, e foi falando, e foi dando instruções. Deus desenhou para aquele povo como ele queria ser adorado. E hoje isso para nós está muito claro, como que o Senhor quer ser adorado. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade, e Ele está buscando verdadeiros adoradores. Fiquem na paz, fiquem abençoados, e amanhã nós voltamos com Números capítulo 4. Um abraço. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre.
Eu não saio daqui enquanto